Bom dia, bom dia. Começando a semana hoje, né, pessoal? Segundona. Vamos lá, firme e forte aí com nossos grãozinhos no caminho. Nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, trazendo para a gente um pouquinho mais de aprendizado, de conhecimento, né, sobre nossa vida, o porquê de estarmos aqui. Hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, os bons espíritas. Eu vou ler um resumo, tá, dessa parte do livro. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? À falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê em homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que as inteligências vulgares, de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Aqui, ó, fala no finalzinho que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Resumiu tudo, né? Resumiu tudo. O bom espírita, o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, né? O Espiritismo trouxe para a gente, trouxe a luz, aquela luz que a gente precisava, trouxe a verdade sobre essa vida aqui e sobre a vida espiritual. Os Espíritos trazem para a gente todo dia informações, né, que são úteis ao nosso crescimento, ao nosso progresso. E nós recebemos isso de todas as maneiras. Ora, existem pessoas que não conseguem, mesmo por conta do seu adiantamento moral, ainda um pouco mais demorado, mais atrasado, não conseguem imaginar isso, não conseguem aceitar essas informações. Todos vão chegar num ponto de aceitação ainda, né? Cada um no seu tempo. Mas ainda não tem a capacidade de colocar em prática o que aprendem, o que estão aprendendo no dia a dia, o que a doutrina espírita trouxe para a gente de aprendizado através dos ensinamentos dos espíritos, dos esclarecimentos dos espíritos. Porque Jesus falava por parábolas, por alegorias. O Espiritismo não. Ele não usa alegorias, não usa parábolas. Ele traz para a gente os esclarecimentos daquelas parábolas, né? Mostra para a gente o significado das parábolas e alegorias que Jesus disse. Ele trouxe para a gente a verdade, somente isso. Não haveria necessidade de mentiras, né?
Já foram ditas tantas mentiras, tantas inverdades, eu não vou dizer mentiras, né? Vou dizer inverdades, né? Porque muita coisa foi criação da cabeça humana, né? E nós hoje temos provas, né? Temos provas diariamente do que os espíritos nos dizem, nos trazem. Então a doutrina espírita ela tem que ser praticada. Praticada. Não adianta eu falar que eu sou espírita e não demonstrar que eu sou espírita, que eu sou um bom espírita. Um bom espírita, ele é cristão. Ele pratica as leis do Cristo, a lei de amor ao próximo, a lei da caridade. E ele se esforça para domar a si mesmo as suas más inclinações, os seus vícios, e se ele persistir nessa luta, ele consegue. Porque o Cristo trouxe para a gente a lei de amor. Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. Então, Deus, que nos ama a todos da mesma maneira, não quer ver nenhum de nós caído. Ele quer nos levantar. E o bom espírita, ele consegue se reerguer através da sua fé e através da prática do amor ao próximo. Tá certo? Então vamos lá, vamos tentar nos reconhecer como bons espíritas, né? Hoje o livro dos Espíritos traz para a gente a questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. De onde provêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Essa influência não se exerce sobre o espírito, senão em sua origem, ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Está bem explicada essa questão, né? Está bem explicada essa questão. Enquanto o espírito ainda é ignorante, ele não tem consciência da sua destinação, da sua existência, ele não tem ainda o livre-arbítrio definido em si. A partir do momento que ele começa a adquirir a consciência, ele já utiliza o seu livre-arbítrio. Utiliza sim. E à medida que ele cede às intuições, né? As intuições dos outros espíritos já mais em adiantamento, ele começa a definir, né, sobre o seu destino, sobre o seu caminho. Se ele vai ser do bem ou do mal. Ele tem essa opção. Vai restar a ele ouvir essas intuições, essas tentações, vamos supor assim, vamos dizer assim, dos outros espíritos, para definir que caminho seguir. Graças a Deus, todos nós vamos chegar a um caminho só, um caminho reto do bem e do amor. Cada um no seu tempo. Pessoal, foi isso, essas leituras de hoje foram essas. Até amanhã, aqui, mais uma vez, nesse canalzinho nosso aqui, com as nossas leituras do Evangelho e do Livro dos Espíritos, trazendo um pouquinho de esclarecimento, eu espero, a todos, inclusive a mim, né? Com certeza. Com a graça de Deus, desejo a todos uma ótima semana, uma semana cheia de luz, de paz, de amor, de saúde, de trabalho, né? E muitas alegrias para cada um de nós.
Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.